Hi guys, Teacher Ed here. Want some coffee? Alright, tomando um cafezinho aqui. Tô gravando esse vídeo de manhã, na quinta-feira. E o que acontece? Eu decidi gravar isso aqui a respeito de o canal ter... Bom, eu espero, né, que agora eu vou lançar na sexta, amanhã no caso. Não sei que dia você está assistindo. Enfim, quando você está assistindo, se você está assistindo esse vídeo, é porque o canal já tem 100 inscritos ou mais. Eu espero que tenha mais. Eu sei que parece um número pequeno, pessoal, hoje em dia, principalmente quando a gente fala de YouTube, né, que você tem tantos canais com milhares, milhões de inscritos que tem gente que pensa assim, cara, tá comemorando 100? Gente, eu comemoro cada vitória. I celebrate all the victories in my life. Alright? A gente tem esse exemplo até no chapter 4 do livro. It's important to celebrate all our victories. Então sim, eu comemoro todas elas. 100 pessoas, pessoal, é um número que hoje em dia nem pode ficar no mesmo ambiente mais. Então é muita gente, sim. Antes de começar esse vídeo, onde eu vou contar um pouquinho da história de como que tudo isso aqui começou, esse canalzinho bonito aqui, ó, hoje vai mudar até um pouco essas imagens aqui que vocês estão vendo. Eu gostaria de agradecer muito uma ex-aluna, ela tem um ateliê, me corrija se eu tiver pronunciado errado, Stete Ateliê, STT, desculpa gente, esqueci de perguntar como que pronunciava, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Elas lá que fizeram os meus uniformes, então a gente tem o uniforme aqui da escola, que coisa linda, mais uma conquista. Então muito obrigado Alcione, Cleide, tem a mãe delas que eu não sei o nome, sorry, mas muito obrigado também, muito obrigado a todos que trabalham aí com vocês. Eu gostei demais de poder ter isso aqui comigo, tá? Então, bora lá! Eu decidi fazer esse vídeo até mesmo para mostrar ao pessoal como muita gente me pergunta como que eu aprendi o idioma, como que começou a minha carreira, o que que eu já fiz, o que que eu não fiz. Então hoje eu decidi vir aqui, sentar, tomar um café aqui com vocês e mostrar um pouco de como que isso aconteceu. Falar em tomar um café, ó, eu vou até mastigar um negócio aqui primeiro, porque não tem importância se você não escovar o dente, né? Não vai bafo aí pra vocês, então tá tudo certo. É claro, também tô cagado de fome. Tecnicamente começou em 25 de abril de 1991, que foi quando eu nasci, né? Mas eu não vou contar a história desde lá de trás, não. Vamos contar só o que envolve o inglês. Pessoal, desde bem moleque, eu sempre gostei bastante dessa coisa do aprender o inglês, sabe? Eu não vou falar aprender um outro idioma, não. Naquela época, eu achava que o único outro idioma que existia era o inglês. Então, por ter muito contato com filme, né, eu fui uma criança que sempre assistiu bastante televisão, então eu tinha muito contato com Sessão da Tarde e tudo mais. O jeito que a vida deles é lá, ou seja, da forma com que eu já conseguia ver que era diferente da minha. O dia a dia era diferente e aquilo me encantava, eu achava aquilo muito legal. E eu sempre quis isso pra mim. Eu nem me sentia muito brasileiro, pra te falar a verdade. Eu sentia que aquilo era mais a minha cara. Por gostar tanto disso, eu também tive meu tio, por parte de mãe, que tinha muita facilidade com o idioma, e a gente sempre jogou muito videogame junto, e ele me ajudava com as palavras, me ajudou a criar esse entusiasmo, e vendo isso, meu pai também sempre me contava as histórias de como que na escola ele se dava bem com o idioma, escola ali, ensino fundamental, ensino médio, então sempre tive ali quem me motivasse, né, nesse aspecto. E minha mãe que sempre me cobrava muito, ela até que nunca teve muita afinidade com o idioma não, mas me cobrava bastante, cara. Minha mãe me cobrava bastante na questão dos estudos e isso me ajudou muito. E eu lembro da minha avó reparando isso, né, falando que já que eu gostava tanto do idioma, por que eu não fazia um curso, aprendia, né, a falar, e quem sabe no futuro eu não vinha até a dar aula. Bom, ela naquela época ela não sabia que ela estava certa. Mas eu pensava, tá doidão, né, velho? Eu dando aula, imagina. Cara, eu não me imaginava, de verdade, eu não me imaginava dando aula. Eu achava, vamos dizer assim, um saco só pensar em ter isso como profissão. Mas eu também não tinha sonho de nenhuma outra profissão, sabe? Eu não era igual muita criança que tipo, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro. Cara, eu queria ser rico. Só isso, eu só queria ser rico. Só que daí eu virei professor, né? Aí já não deu muito certo.
Mais uma. Bom, então se a gente for falar de motivação, foi isso. Começou assim. E, bom, eu aprendi o idioma não muito diferente do que muita gente faz hoje em dia, que foi começando um curso. Né? Eu entrei num curso de idiomas. Eu vou falar nome sim, tá? Porque eu não estou fazendo propaganda, eu estou contando a minha história. Eu comecei o curso da Wizard. Né? Na época era bem diferente do que é hoje. Se tiver alguém aí que é aluno Wizard, cara, era muito diferente do que é hoje em dia. E não só ele, né? Eu sempre pratiquei bastante por fora. Não foi muito, mas eu fiz ele por um tempo. E sempre já, quando eu entrei nesse curso, sempre já com o intuito de que, cara, eu vou dar aula. Então, desde quando eu estava no curso, eu já fazia umas pesquisas sobre o que o pessoal gostava naquele curso, o que o pessoal sentia falta num curso de inglês. Eu já fazia umas coisas assim, porque eu já sabia o que eu queria. E daí, depois, ainda dentro da Wizard, não daquela mesma Wizard, que foi a que eu via trabalhar, eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar lá. Eu já havia trabalhado em outra escola antes, né? Eu tô pulando um pouco, tá, pessoal? Tô resumindo bem. Eu já havia trabalhado em outra escola antes, mas eu ainda era bem inexperiente. Tanto que eu só podia dar aula para as pessoas de nível básico, né? O pessoal iniciante. O diretor de lá, Bruno Leite, eu sou muito grato a ele. Ele me deu essa chance de entrar nessa escola. Eu lembro até hoje dele falando claramente assim, olha, a gente na verdade nem precisa de você aqui. Só que é pelo seu entusiasmo, pela sua vontade de dar aula, que a gente decidiu te dar uma chance. Cara, aquilo ali pra mim foi demais, sabe? Eu ver que a minha vontade, a minha força de vontade realmente me levou em algum lugar. E dali eu comecei, eu entrei basicamente em um estágio, sabe? Eu trabalhava algumas horinhas, automaticamente tinha um salário bem baixo, né? Porque conforme as horas, eu tinha um salário bem baixo, eu tinha pouquíssimas aulas. E ali dentro foi onde eu fui me especializando cada vez mais. Bora molhar o bico. Então lá eu tive contato, eu tive acesso a todo o acervo, né, de material didático da escola, porque eu trabalhava lá. E eu comecei uma coisa que é onde eu gosto de falar com o pessoal, que é muito fácil você fazer uma propaganda com... lançar um vídeo aqui, colocar aqui nessa capa e escrever assim: eu aprendi o que você aprende em 4 anos em apenas 1. Então, aprenda o que você vê em 4 anos em apenas 1. Muito fácil colocar esse tipo de título, é muito fácil falar assim, sabe? Mas eu naquela época, eu tinha 2 empregos, sabe? Quando eu entrei na Wizard de fato, não, aí eu passei a me dedicar só a ela mesmo. Mas pouco antes de entrar eu tinha 2 empregos, eu tinha uma banda e eu estudava. Então pensa no tempo que eu tinha. Meu tempo era corridaço. No sábado, quando eu chegava da empresa, trabalhava no 3º turno, eu nem dormia, porque uma das únicas vezes que eu dormi foi uma das pouquíssimas vezes que eu faltei de aula, porque eu dormi e dormi pelo resto do dia. Então eu nem dormia, eu saía emendando tudo. Na escola não foi muito diferente. Como eu disse, eu tinha poucas horas de aula nessa escola, porém essa escola ela abria, não sei como é hoje, ela abria às 8 horas da manhã e fechava às 10 da noite, nos dias de semana, fechava às 10 da noite. Cara, eu juro pra vocês que por muitas e muitas vezes eu cheguei lá às 8, até porque minha primeira aula era às 8, então eu cheguei lá às 8 e só saí de lá quando fechou. Eu lembro que um dos dias, o diretor ele até falou assim: Eduardo, o que você está fazendo aqui ainda? Vai embora, isso vai me causar problemas. Mas é o quanto eu queria. É o quanto eu queria não continuar dando aula só para o pessoal iniciante. É o quanto eu queria ser um professor tão bom quanto qualquer outro professor que estava ali. Ou até melhor, para falar a verdade. Eu sempre fui muito competitivo. E é isso, então eu ficava ali horas e horas, eu parava o meu horário de almoço só. E fora isso eu voltava, então eu fiz uma rotina assim, mais do que intensiva dentro do inglês. Mesmo eu já falando, eu continuei me dedicando a esse tanto, né? Eu já falava, eu já dava aula. E eu sei que nem todo mundo dispõe desse tempo. Na verdade é a minoria, quase ninguém dispõe desse tempo, né? Tem aqueles que dispõem do tempo, mas não dispõem dessa força de vontade. Aí já é uma coisa que isso é de cada um. Eu não assumo esse BO.
Mas eu sei que muita gente queria, mas não dispõe desse tempo. Não é simples assim você se dedicar a esse tanto. Eu sei muito bem que eu abri mão de muita coisa naquela época para ter o que eu tenho hoje. Lá dentro dessa escola foi onde tudo que vocês veem sobre o meu currículo, ou pelo menos a maior parte, aconteceu, sabe? Foi lá onde eu me especializei no inglês, eu realmente dou aula para todos os níveis, eu fiz treinamento de professores, eu também trabalhei na coordenação dessa escola, junto com a coordenadora Cláudia. Nossa, gosto ainda demais dela. Lá que eu mais cresci profissionalmente, lá que começou a surgir esse Teacher Ed que vocês veem aqui hoje em dia. Eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos, diversos treinamentos de professor, muita coisa mesmo. Eu cresci demais ao longo desses anos lá. Eu passei uns bons anos trabalhando lá. E depois ainda trabalhei numa outra escola, o CNA, tudo aqui de Betim também. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer o meu FCE, o meu Cambridge, né? Então eu tenho certificado da faculdade de Cambridge, com nota máxima no exame oral. Eu sei que muita gente consegue essa nota máxima no exame oral, mas ainda assim conta muito pra mim, porque tudo que eu estudei aqui no Brasil, pessoal. Eu nunca fiz intercâmbio, nunca morei fora, nunca teve disso, sabe? Então você não precisa dessas coisas. Eu tenho que terminar de comer isso aqui. O pão e o café já estão até gelados. Olha eu falando de boca cheia. Super educado. A primeira coisa que eu diria é: vem estudar comigo, vem fazer o meu curso. Pode ser da onde for e fazer as aulas online, mas brincadeiras à parte, não é brincadeira, realmente quero que você estude comigo, mas enfim, não é o momento de ficar fazendo propaganda. O que eu diria para quem vai começar a estudar por agora, isso é um idioma, não é tem que deixar de ver isso como uma matéria de escola. Então passe a praticar mais e estudar menos. Tá? Tem uma diferença quanto a isso. Você ficar estudando o porquê das coisas, as regrinhas e isso e aquilo, talvez seja algo que você até goste, mas faça isso menos e pratique mais, fale mais, ouça mais, sabe? Tenha mais contato. Não existe férias. Você não tira férias do português, não tire férias do inglês ou qualquer outro idioma que você vai estudar. E vou falar bem pertinho aqui de você, por favor, please, for God's sakes, pelo amor de Deus, para de traduzir. Se tradução fosse algo realmente eficaz, esse tipo de tradução que a gente geralmente faz fosse realmente eficaz, o Google Tradutor seria uma ferramenta tão excelente que eu estaria desempregado. Eu comecei esse curso em outubro de 2017, que foi quando eu decidi sair da escola que eu estava naquela época. Eu saí bem repentinamente, até porque naquela época eu dava aulas particulares, private classes. I used to give private classes. Só que o tempo foi passando, a procura foi aumentando. No inicinho dessas aulas, dessas private classes, era muita gente que na verdade já falava inglês e precisava continuar praticando. Mas aí foram surgindo pessoas que queriam aprender o idioma. E eu me vi numa situação que tipo, caramba, cara, agora o que eu faço? Eu vou pegar material de outra escola e ensinar esse pessoal? Pra ser bem honesto com vocês, teve algumas vezes que eu até fiz isso. Mas eu sempre achei isso muito errado, cara, eu não gostava. Tipo assim, que sentido faz eu usar o material de outra escola? Além de ser errado porque eu tô usando algo que não é meu, é ruim pra mim, tipo assim, não é minha aula, não é meu curso. E daí eu comecei a bolar as minhas aulas. E comecei a ter essa ideia de que, poxa, não vão ser só aulas, eu não vou só ficar preparando aulas, vou realmente montar um material. E depois já, tendo esse material, a procura aumentando, eu vendo que eu estava tendo que escolher muito entre passar o meu curso ou passar o curso dos outros, eu decidi sair. E também teve a ver com o fato de que minha esposa e eu tivemos a primeira oportunidade de viajar nossa naquela época e eu não conseguiria tirar férias da escola naquela época. Então eu forcei essas férias. Foi bom pra todo mundo. Eu pude sair, pude começar meu curso, dar as aulas do jeito que eu gostaria de dar, e eu pude passar a minha vaga para um amigo meu que estava até aqui no Fala Show com a gente. Ele hoje está nessa escola. Eu creio que ele lá está sendo muito melhor do que eu lá. Eu conto que eu comecei em 18 de outubro de 2017. Desde lá eu mesmo escrevo meus livros, bolo minha metodologia, faço tudo aqui e eu sou muito feliz com isso. Eu comecei porque eu tinha muitas ideias boas, muitas dicas para passar para os meus alunos e não queria mais me sentir limitado e nem limitar eles ao
quanto de conteúdo a gente ia ver numa aula ou no decorrer das mesmas. Bom, a gente tá vivendo um momento 2020, eu não preciso ficar mencionando aqui, todo mundo sabe o que todo mundo tá passando em 2020. Se você tá assistindo esse vídeo em 2030, saiba que há uma década atrás, a gente passou por uma treta sinistra. The shit hit the fan. Cara, foi só coisa bizarra. It was in biblical proportions. It was crazy. Então, como surgiu essa ideia, essa coisa toda, a gente ficando tanto em casa, né? A gente fazendo tanta... Tudo é em casa hoje em dia, tudo é online. Então, as minhas aulas, infelizmente, deixaram de ser tão dinâmicas quanto eram. A gente fazia muita coisa diferente nas aulas, muita coisa. Eu já cozinhei em aula com os alunos, já levei aluno em cafeteria, restaurante diferente para eles serem atendidos em inglês, pra gente conversar em inglês lá. Eu adoro fazer esse tipo de aula. Já levei receita pra gente fazer na casa dos alunos e aprender tudo sobre a receita ali em inglês, tudo, desde os talheres que você usou, tudo. E hoje em dia, poxa, querendo ou não tem como eu estar mais ali presente com essas pessoas, né? Mas a vida continua. E eu pensei, cara, a vida continua. Tem como eu continuar mostrando essas pessoas como usar ali no dia a dia, não só na aula, no dia a dia. E daí surgiu a ideia do Homeschooling Channel, by me, by Teacher Ed. Acabou. That's it, right? Thank you very much, guys. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe. And if you have questions, se você tem alguma pergunta, algo que você gostaria de saber sobre mim, sobre o curso que eu não mencionei, leave a comment. Give it a thumbs up. Subscribe to the channel. Thank you so much. I really appreciate it. And see you in the next time. Bye.